Você já se perguntou por que existem tantas línguas diferentes no mundo? Como surgiu essa diversidade linguística? E o que isso tem a ver com uma torre que tentou alcançar os céus? Neste vídeo vamos contar a história da Torre de Babel, um dos episódios mais intrigantes da Bíblia, e como ele explica a origem das línguas e a dispersão dos povos. Fique ligado! Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Hoje vamos falar sobre a Torre de Babel, uma construção que marcou a história da humanidade e que revela muito sobre o plano de Deus para as nações. A história da Torre de Babel está registrada no capítulo 11 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Esse capítulo faz parte do que os estudiosos chamam de pré-história bíblica, que abrange os primeiros 11 capítulos de Gênesis e que narra os acontecimentos desde a criação do mundo até a chamada de Abraão, o pai da fé. Esses capítulos mostram como Deus criou o mundo e o homem, como o homem pecou e se afastou de Deus, como Deus julgou o mundo com o dilúvio e como Deus preservou a humanidade através da família de Noé. Após o dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e lhes disse: Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Essa ordem era uma repetição da que Deus havia dado a Adão e Eva no início da criação. Gênesis 1:28. Deus queria que os homens se multiplicassem e se espalhassem pela terra, formando diferentes povos e culturas, mas sempre reconhecendo a Deus como o seu Criador e Senhor. No entanto, os descendentes de Noé não obedeceram à ordem de Deus. Em vez de se espalharem pela terra, eles se uniram em um só lugar, na terra de Sinar, que é a região da antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Lá eles decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu, com o objetivo de fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela terra. A construção da Torre de Babel revela a intenção errada e o orgulho humano. Os construtores buscavam fazer um nome para si mesmos, buscando glória própria em vez de buscar a glória de Deus. Nessa perspectiva, a construção da torre é vista como um ato de rebelião contra Deus, desafiando a sua autoridade e desejando igualar-se a ele. Alguns estudiosos sugerem que a torre tinha um propósito religioso, pois era um zigurate, um tipo de templo em forma de pirâmide que era comum na antiga Mesopotâmia. Os zigurates eram usados para adorar os deuses pagãos, que supostamente habitavam no topo das torres. Assim, os construtores da Torre de Babel estariam tentando se aproximar dos deuses falsos, ou até mesmo substituí-los, em vez de adorar o único Deus verdadeiro. Deus, ao ver o que os homens estavam fazendo, desceu para inspecionar a cidade e a torre. Essa expressão desceu não significa que Deus estava longe ou alheio ao que acontecia na terra, mas sim que ele quis se manifestar de forma especial e pessoal, para julgar a obra dos homens. Deus não ficou impressionado com a torre, pois ela era insignificante diante da sua grandeza. Ele disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11:6. Deus reconheceu que os homens tinham uma capacidade criativa e produtiva, que era um reflexo da imagem de Deus neles. Mas também viu que eles usavam essa capacidade para o mal, para se rebelar contra Deus e se corromper. Deus sabia que, se os homens continuassem nesse caminho, eles se tornariam cada vez mais perversos e violentos, como aconteceu antes do dilúvio. Por isso, Deus decidiu intervir e impedir que os homens levassem adiante o seu projeto. Deus então confundiu a língua dos homens de modo que eles não pudessem mais se entender. Essa foi uma forma de Deus frustrar os planos dos homens e também de cumprir a sua ordem de encher a terra. Ao confundir as línguas, Deus criou uma barreira de comunicação entre os homens, que os obrigou a se separar em grupos de acordo com a sua língua. A cidade que eles construíram ficou conhecida como Babel, que significa confusão, em referência à confusão das línguas que Deus causou. A Torre de Babel
que era para ser um símbolo de união e glória humana, tornou-se um símbolo de divisão e vergonha humana. A história da Torre de Babel nos ensina algumas lições importantes sobre Deus, o homem e o mundo. Em primeiro lugar, ela nos mostra que Deus é soberano sobre toda a criação e que Ele não tolera a rebelião e o orgulho humanos. Deus vê tudo o que os homens fazem, e Ele julga as suas obras com justiça e misericórdia. Deus não permitiu que os homens construíssem a torre, não porque Ele tivesse medo ou inveja deles, mas porque Ele sabia que isso seria prejudicial para eles mesmos e para o seu propósito. Deus queria que os homens se multiplicassem e se espalhassem pela terra, mas também que eles o adorassem e o obedecessem. Deus queria que os homens fossem felizes e abençoados, mas isso só seria possível se eles reconhecessem a Deus como o seu Criador e Senhor. Em segundo lugar, a história da Torre de Babel nos mostra que o homem é pecador e orgulhoso, e que ele precisa da graça e da salvação de Deus. O homem, desde a queda no Jardim do Éden, tem uma tendência de se afastar de Deus e de se exaltar a si mesmo. O homem quer fazer um nome para si mesmo, buscando glória própria em vez de buscar a glória de Deus. O homem quer construir torres que alcancem os céus, tentando se igualar a Deus ou substituí-lo. O homem quer se unir em torno de projetos humanos, em vez de se unir em torno do plano de Deus. O homem quer seguir os seus próprios caminhos, em vez de seguir os caminhos de Deus. Mas todas essas tentativas são vãs e fúteis, pois elas não podem satisfazer o coração do homem, nem podem resistir ao juízo de Deus. A história da Torre de Babel não termina com a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Ela aponta para a promessa de Deus e a esperança das nações. Depois de relatar a genealogia de Sem, o capítulo 11 de Gênesis termina com a introdução de Abraão, o personagem central da próxima seção do livro. Abraão é o descendente escolhido de Sem, por meio do qual Deus vai cumprir o seu plano de redenção para a humanidade. Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e ir para a terra que ele lhe mostrará. Deus promete a Abraão que fará dele uma grande nação, que abençoará a ele e a sua descendência, e que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12, 1-3. Essa promessa é a base da aliança que Deus estabelece com Abraão e seus descendentes, que se tornarão o povo de Israel. Por meio de Israel, Deus vai revelar a sua lei, a sua graça e a sua salvação ao mundo. A promessa de Deus a Abraão é a resposta de Deus à rebelião e à confusão da Torre de Babel. Deus não desiste da humanidade, mas continua a buscar a sua glória e o bem dos seus filhos. Deus escolhe um homem, uma família, um povo, para ser o instrumento da sua bênção para todas as nações. Deus quer restaurar a comunhão que foi quebrada pelo pecado e reconciliar os homens consigo mesmo e uns com os outros. Deus quer reunir os povos dispersos em torno do seu nome e do seu propósito. A promessa de Deus a Abraão se cumpre plenamente em Jesus Cristo, o descendente prometido, o Messias, o Filho de Deus. Jesus é o verdadeiro Israel, o verdadeiro Abraão, o verdadeiro Sem. Jesus é aquele que obedece a Deus perfeitamente, que vive sem pecado, que morre na cruz pelos pecados do mundo e que ressuscita dentre os mortos, vencendo a morte e o diabo. Jesus é aquele que cumpre a lei, que recebe a graça e que oferece a salvação a todos os que nele creem. Jesus é aquele que derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, que capacita os seus discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações, línguas e povos. Jesus é aquele que inverte a maldição de Babel e que faz de todos os que o seguem uma só família, uma só língua, uma só fé. A história da Torre de Babel nos ensina que Deus é soberano sobre toda a criação e que Ele não tolera a rebelião e o orgulho humanos. Ela nos ensina que o homem é pecador e orgulhoso e que ele precisa da graça e da salvação de Deus. Ela nos ensina que Deus tem um plano de redenção para a humanidade e que Ele escolheu Abraão e seus descendentes, especialmente Jesus Cristo, para serem os instrumentos da sua bênção para todas as nações. Ela nos ensina que Deus quer restaurar a comunhão que foi quebrada pelo pecado e reconciliar os homens consigo mesmo e uns com os outros. Ela nos ensina que Deus quer reunir os povos dispersos em torno do seu nome e do seu propósito. Esta foi a história de hoje.
Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.